E eu, Kelly Helena. E eu sou a Raquel Kiel, do podcast. E agora, Balzac? E hoje nós trouxemos novamente. Amiga Nascimento. Com certeza. A gente impulsa, a gente fala assim, quando a gente fala que vai trazer, a gente traz. E eu venho. Gente, Lívia Nascimento, psicóloga clínica, pós-graduada em saúde mental na infância e adolescência, psico-oncologia, quase não sai, trabalhei, pós-graduada em terapia transpessoal, é isso? Isso, psicologia transpessoal. Psicologia transpessoal. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Para conversar mais um pouquinho sobre saúde mental, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Um mal que vem assolado aí. Hoje o tema é sério, né? Hoje que vem, gente. Sério. Lívia, eu trouxe alguns números aqui que, para mim, eles são alarmantes, preocupantes demais. 4% dos adolescentes brasileiros estão em algum momento depressivo. 16 milhões de tentativas de suicídio no mundo. E no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. E a cada morte, outras 20 tentativas. Quando eu vi esses números, eu fiquei muito, muito assustada. Não, esses números também eles não falam só sobre depressão, né? Depressão e outras doenças de saúde mental, né? Mas eu achei muito, muito preocupante. Né? E também um outro dado que eu não consegui em números, mas que a depressão ela ocorre em maior número nas mulheres do que nos homens. Interessante isso, né? Porque realmente a gente percebe no consultório quem mais procura ajuda é a mulher, né? Acho que até o nosso jeito de ser mais falante, né? Mais comunicativa, e as responsabilidades também que nós temos, né? Não sei, por alguma razão é quem mais procura, quem mais dá essa abertura, né? Tenho pacientes homens, né, tratando depressão, mas a maioria é mulher e de várias idades, desde a jovem, desde a adolescente até a mulher madura. Né? Isso é muito interessante. A gente vê até mesmo em especialidades clínicas, né, não só de saúde mental, mas especialidades clínicas, que existe uma procura maior das mulheres em se tratar do que os homens. A gente vê uma procura muito menor de homens nos atendimentos de uma forma geral. Você acha que isso vem de preconceito? Isso vem de dificuldade? É uma coisa cultural? Acredito que cultural, Raquel, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer quando a gente começa a se relacionar com pessoas é ter um cuidado, né? Olhar para essa pessoa, né? Nós, mulheres, temos isso naturalmente, né? Desde cedo a gente fala sobre a nossa vida, a gente tem confidência, né? A gente fala mais, né? E os homens, não, eles têm uma tendência a serem mais fechados, mais introvertidos, né? Principalmente nas coisas pessoais, né? São ensinamentos talvez ainda fruto dessa sociedade que a gente ainda está vivendo, né? Mas eu vejo uma resistência um pouco maior dos homens, que quando estão namorando, casados, né? Isso modifica. Sempre o outro acaba puxando de alguma forma para fazer exames, independente se está casado com mulher, com homem, não importa, né? O outro, dentro de um relacionamento, esse cuidado, ele vai acontecendo de uma forma, às vezes até mais negociada, às vezes até imposta, mas vai acontecendo, e eu acho que isso é bem interessante, é bem, bem legal. Talvez seja um tabu do homem, acho que
não sei, demonstrar um pouco de fraqueza? Algumas doenças também, já que a gente está falando da depressão, e a depressão ela traz isso como, eu entendo até como uma dificuldade no processo terapêutico de aceitação. Eu não me aceito com isso. Mas isso não só do homem, da mulher também, o adolescente também, né? É muito difícil a pessoa que está vivendo com a depressão, e geralmente há muitos anos, ela não se aceita, né? Então, existe também, eu tenho bastante pessoas com depressão que têm resistência a fazer um tratamento completo. Esse tratamento completo implica em terapia psicológica, medicação, psiquiatra e tantas outras coisas que podem contribuir para esse bem-estar. Vem a questão da aceitação e vem a questão do autocuidado, né? Porque se é um problema que atinge a saúde mental, você olhar para isso e cuidar disso é um autocuidado, né? E eu acho que a dificuldade de você entender que você está com um estágio de doença. Sim, é verdade. E por isso que a gente quis conversar com a Miriam a respeito, porque os sintomas não são tão clássicos quanto você ter uma gripe. É verdade, E eu contei para ela, né, que meu pai ele é um senhorzinho, rabugento, chato, reclamão, bem ranzinza, assim, né? Mas ele é idoso, meu pai é idosinho. E aí ele teve chikungunya. E ele teve uma chikungunya muito agressiva, que pegou a parte neurológica, e ele precisou tomar um medicamento controlado, que também faz tratamento para depressão. E o meu pai, hoje, morrendo de dores, é a pessoa feliz. Ele é um fofo. E aí, e mesmo estando na área, tendo irmã farmacêutica e tudo mais, a gente não se deu conta que ele também estava num processo leve, mas depressivo. Então, eu acho que essa é a nossa intenção do nosso bate-papo hoje, né? De falar sobre isso, porque às vezes a gente não percebe. E estamos perto do velhinho, convivendo diariamente, né? E a gente olhava para ele e falava, ele só é um velho rabugento. Não. Rabugento, às vezes a pessoa muito triste, né? A gente, às vezes, tem essa dificuldade de entender muito essa... Então, e ele não tinha essa coisa de tristeza. Ele tinha o cansaço, as reclamações, né? Uma vida, sei lá, depois que aposentou, uma vida meio cinza, meio... Parece que perdeu sentido. Então, parece que você está me descrevendo, Raquel, sintomas do transtorno distímico. A distimia, ela está no rol lá da depressão, do transtorno depressivo, mas ela tem uma diferença, né? Parece que a pessoa que tem esse transtorno, ela vive uma vida cinza. Não é triste, a diferença, grande diferença aí, ela não traz aquela tristeza, mas é a pessoa um pouco pessimista, reclamona, né? É aquela pessoa também que não vive aquela felicidade, não está feliz, não está eufórica. Entendi. Está sempre numa média ali, mas uma média para baixo, mas também lá não está no fundo do poço, né? Então não é aquela pessoa que tem crise de choro, é aquela pessoa que tem uma vida normal, que se alimenta normalmente, que dorme normalmente, eventualmente uma alteração ali no sono, mas pela idade, isso também já pode ser mais um fator da idade do que da distimia. É o resmungão, é o reclamão, né? Muitas vezes no grupo social é considerado chato. Algumas pessoas não caminham por aí, no chatice, mas uma característica marcante nem é triste, mas também não é feliz. Pode ser distimia, né? Então, é o primeiro estágio da depressão? Não. Tá no rol da depressão, assim como a ansiedade, tem a fobia social, tem várias... Tem uma ramificação ali. A distimia é uma das ramificações que também precisa de atenção, né? Precisa de uma avaliação, o diagnóstico é também importante,
né? E é um médico que vai fazer isso. Na terapia psicológica, a gente vai levando por um tempo, chega um momento que assim, peraí, já era para estar um pouco mais felizinho, já era para estar um pouco menos reclamão. Então tem alguma coisa aí, e aí é o encaminhamento psiquiátrico. Mas é uma pessoa que conduz a vida numa boa, trabalha numa boa, vai indo, né? Não é aquele que é levado pela maré. Entendi. Tem autonomia, tem mais, não consegue estar lá feliz, né? As coisas legais vão acontecendo, não vê tanto colorido, parece que está sempre numa nuance cinza. Não comemora tanto. Às vezes a situação te leva a comemorar e a pessoa não tem aquela coisa de euforia. Não tem, está sempre num cinza, no mono. Agora, diferença de tristeza para a depressão. A depressão não é a tristeza que fica perpétua, não. Tá? Acho que a gente tem. É interessante a gente falar um pouquinho da tristeza, né? Que é um recurso que a gente tem. Está aqui na gente, né? É uma questão básica, né? Sentimento básico. É um dos básicos, e que ela faz um convite para a gente, chama atenção para um ponto, alguma coisa que não deu certo. Tem aí um pesar, algo que não aconteceu como eu queria, ou alguma pessoa que morreu, alguma situação que morreu, que acabou, e aí então a gente fica triste. Muitas vezes, se está acompanhado de frustração, é um convite para a gente reavaliar o que fiz, como é que eu cheguei naquele ponto, né? Às vezes uma separação, por que eu agi assim, não agi assado? Então, ela convida para uma reflexão, mas ela também leva a uma ação. Então, tem um tempo aí que a gente pode ficar triste, e é importante também. E na nossa sociedade atual, com as mídias sociais, a gente não pode ser triste. Verdade. É só feliz, bem-sucedido, né? Aquela positivismo até tóxico, né? E aí a gente não para olhar isso. E a tristeza é esse convite. Ok? Sinta, acolha o que você está sentindo nesse momento. O choro é essa emoção que dá aquela limpada internamente, né? A gente chora aquele pesar, aquele momento. Dá uma esvaziada. Esvazia, purifica. Purifica. E é bem importante você te dar esse momento de você chorar. Muitas vezes refletir. Um luto, ele é muito mais marcante essa tristeza no luto, né? E aquela pessoa que consegue resolver esse luto e vai. A tristeza ela vai ficar, a pessoa foi embora, ou eu estou demitido, eu vou ter que achar um outro lugar para trabalhar, mas eu consigo sair, eu consigo levar a minha vida. A tristeza, ela dá essa permissão. A depressão não. A depressão, ela gradualmente ela vai paralisando algumas coisas importantes na nossa vida. 2 sintomas importantes que eu entendo que são os iniciais aí, gradualmente, quando a pessoa está com a depressão, ela vai perdendo interesse nas coisas que antes ela gostava de fazer. Aquilo que traz prazer, né? É o happy hour, é esse encontro com os amigos, né? É aquele almoço de família. Eu escolho não ir, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar, né? Então, esse é opa, peraí, há quanto tempo você está com isso? Há quanto tempo você está sentindo isso? Um outro é a tristeza que não se resolve. A tristeza aqui na depressão, ela sempre vai estar te convidando a ficar aprisionado em alguma situação do passado. Então, é como se fosse um looping daquele passado. Algum remorso. Alguma culpa. Né? Alguma rejeição que eu sofri, né? E eu fico aprisionado naquilo. Eu não consigo sair, eu não consigo achar a saída. Não. E chega a gerar aquela situação de você, uma rejeição, por exemplo, tive uma rejeição amorosa, e aquilo me prejudicou, me deixou mal, muito mal. E aí eu passo a não querer nem tentar outros relacionamentos, outras pessoas, eu começo a projetar a mesma situação. E vou me fechando, vou me distanciando das pessoas que me agradam, das pessoas... Ainda consigo trabalhar, ainda tenho autonomia da minha vida, mas eu já começo a me afastar. Vínculo social, a pessoa ela escapa desse vínculo social.
E vai indo, Porque vai ela, indo. de uma certa forma, se sente exposta. É. Porque tá todo mundo ali, eu tô bem. Todo mundo ali não vai num evento demonstrando alegria, felicidade, e eu não tô pertencendo a isso. Eu não tô com esse tipo de emoção. Então, você se sente... De novo, qual a diferença da tristeza, aspas, aí nessa normal? Eu preciso daquele tempo para lamber minhas feridas, se eu fui rejeitada. Né? Então, eu preciso desse tempo sozinha. Sim, é verdade. Mas é para lamber a ferida. Eu estou aqui numa ação, eu estou aqui numa reparação, eu estou aqui me ajustando, né? Cuidando da minha ferida, até cicatrizar. Ela está cicatrizando. Hoje ela está melhor do que estava ontem. Na depressão, não. A ideia é que aqui só vai piorando. Às vezes ela começa silenciosa, ela só estaciona, né? E aí, se eu tenho já um transtorno depressivo, né? Eu não estou num estado depressivo. Estado depressivo é algo que vai passar, passa, e muitas vezes não precisa de medicação, né? Mas a depressão, transtorno depressivo, aí isso pode já chamar atenção. Há quanto tempo você está assim? Né? Em média, a gente entende, mas isso é complicado. As pessoas têm tempos diferentes, né? Sim. Mas como ponto diagnóstico, 2 semanas. Um luto a gente não resolve em 2 semanas. Uma morte de alguém que a gente ama, de um bichinho que a gente ama, a gente não resolve em uma semana, a gente não resolve em um mês. É verdade. Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, a gente tem que sair, né? A gente tem as nossas responsabilidades, né? Mas se aquela dor está tão forte, tão forte, tão forte, e mentalmente eu estou num looping daquela situação. Aquela emoção que fica ali presa. Aí a gente já tem que chamar atenção. Peraí, o que está acontecendo? Porque às vezes a pessoa pode até ser vista como uma pessoa antissocial, por exemplo. Mas ninguém talvez pare para pensar, tem alguma coisa estranha ali. Por exemplo, um jovem. Eu prefiro não me socializar com os amigos aqui de fora, que a gente vai para um cinema, a gente vai para um rolê, né? E eu fico lá no game o dia todo, a semana toda. Eu não quero mais estudar. Isso aqui tá. Eu quero me profissionalizar aqui nesse esporte. Também agora tem isso. É verdade, Ok, se tá tendo. Esse não é o problema é quando começa a trazer prejuízo. Quando eu começo a ficar paralisado na minha vida nesse ponto e não evoluo, né, como um todo, aí é um problema. A gente estava conversando antes, né, que você falou até de crianças com transtorno, né? Toda depressão vem de um problema hormonal, ou ele pode vir de hereditariedade, ou ele pode ser adquirido? Então, o transtorno depressivo pode sim ser da linhagem familiar, né? Como problemas cardíacos, como problema de diabetes, né? Como algumas doenças que a gente, né, percebe ali na história da família. Toda depressão, ela causa uma mudança hormonal, né? Existe a parte química das sinapses, ela é hormonal. Então, nem toda depressão vai precisar de medicação, mas um estado depressivo bem resolvido, terapeutizado, muitas vezes não precisa, mas o transtorno depressivo vai precisar. Nem que seja uma medicação assim mais leve, por um tempo, né? Mas precisa dessa atenção médica, porque tem essa parte física. Então, a depressão não é frescura. É verdade, Não é preguiça. Não é preguiça, é verdade. É um processo também físico, né? Não é uma tristeza, não é falta de Deus. Não é porque eu sou fraca. Você tem que reagir, né? Eu ainda te perguntei isso porque eu vejo que isso é muito pouco falado, da questão hormonal, né? E talvez por isso as pessoas elas não entendam a necessidade do tratamento. Né? Porque não é só um problema mental, não é só porque eu fiquei na tristeza lá chorando. E aí você falou de chorando, eu lembrei de uma vez que eu cheguei no consultório da minha chorando, liguei para ela desesperada.
E eu descobri que a gente desidrata de chorar. É verdade. Eu devia estar num momento que eu lembro que eu falava para ela, eu não sei mais por que eu estou chorando, e as lágrimas, elas continuavam escorrendo, não tinha nem Não mais parava. um motivo, e as lágrimas, elas não paravam, e aí a Lilian falou, psiquiatra, bem, vai, psiquiatra, toma Chegou, uma bolinha, que não dá mais. E por quais motivos? Realmente eu já não sabia mais. Já vi ali instalado, né? De verdade, eu acho que naquele dia que eu te procurei, eu já estava mais de 24 horas chorando. Sem conseguir parar. Sem conseguir parar. Já não tinha mais motivo, era só as lágrimas descendo mesmo. E aí fiz tratamento com medicamento, psiquiatra, tudo mais, e aí voltei, tudo normal. E não precisa mais. E não precisa mais, É isso. Exatamente. Rola, eu acho que um tabu das pessoas quando você fala que ela precisa fazer um tratamento para depressão, ir numa psicóloga ou psiquiatra, que eu não sou louca. As pessoas, elas associam tudo isso, a depressão é uma doença. É uma doença, é isso. Ela tem que ser vista como uma doença que vai estar um tempo na sua vida e depois ela não vai mais estar. Como o transtorno, ela vai ter essa característica, por exemplo, como do diabético, né? O diabético, a partir do momento que ele se torna diabético, voltar a não ter diabetes é um trabalho, e aí tem os subtipos e tal, e aí o médico melhor para explicar isso, né? Mas aquela pessoa que foi diagnosticada com diabetes, ela vai ter que ter essa atenção com a alimentação, para sempre. Ela vai ter, ainda que ela não precise mais tomar medicação, ainda que não precise fazer o uso da insulina, ou do metformina, né, o remédio comprimido, mas ela vai ter que ter atenção com a alimentação dela. O transtorno depressivo também, na crise vai precisar de medicação, mas dependendo de como a pessoa vai funcionar, ela não vai precisar tomar sempre para sempre. Há 30 anos atrás, as medicações eram muito fortes, causavam dependência. Atualmente, não, né? Elas são mais leves, elas já vão naquela... São mais pontuais, né? Não são tão abrangentes. Vão trabalhar aquele hormônio X, né? Então, na depressão, a gente tem uma baixa de serotonina, noradrenalina, de dopamina, só que nem todo depressivo vai ter a mesma irregularidade que o outro. Então, o médico psiquiatra vai, aí fala assim, eu já ouvi, mas o médico fica testando medicação. Sim, porque ele está aí buscando qual é a defasagem, qual hormônio que está mais embaixo. Né? Eu estava vendo um relato de uma moça que teve uma depressão gravíssima, ela começou numa psicóloga, a psicóloga falou assim, não, vou te caminhar para uma psiquiatra, para a gente fazer um acompanhamento e provavelmente você tomar medicação. E ela foi para a psiquiatra deu remédio para ela, só que o organismo dela não se adaptava, acho que foram uns 3 medicações, até chegar na 4ª medicação que ela tomou, eu não vou dizer aqui o nome, mas a 4ª medicação que ela conseguiu tomar e se adaptou ao organismo dela e começou a fazer o efeito. E eu achei interessante que ela falou da questão da medicação, que também não é uma coisa que acontece de pronto, né? É a longo prazo. Exatamente. Tem os efeitos colaterais aí, que a pessoa fica tonta, que a pessoa fica... Boca seca. E aí tem gente que fala assim, ai, caramba, eu passei a tomar medicação, fiquei pior do que eu já estava. Então, mas aí é ajuste de dose, ajuste de medicação, né? Junto com o médico. Quando eu atendo, eu busco, né, nem sempre dá, meus pacientes podem aí, né, dizer, eu sempre busco, quando vai no retorno com o psiquiatra, vai com relatório meu. E às vezes, se é um retorno mensal, vai com relatório mensal. Às vezes, quando é um encaixe, assim, do psiquiatra, eu não consigo ter essa... Mas eu já falo, olha, fala que não vai agora, mas na próxima consulta você vai levar. Por quê? Porque o psiquiatra vai estar ali um tempo com o paciente, ele vai fazer as perguntas mais específicas para ele. E ali, com o meu relatório, ele vai ver como foi a evolução, como foi aquele período da consulta anterior, com a dosagem X, com o remédio tal, como é que ele funcionou, como é que voltou, né? E um detalhe importantíssimo, falando ainda dessa questão tempo, né? As pessoas acham que é assim, imediato. Não. A medicação vai levar pelo menos 20 a 30 dias para apresentar algum efeito. Nem sempre esse efeito inicial é o efeito que vai ficar. Às vezes vai ter que ajustar a dosagem. E falando em terapia, a terapia psicológica começa a acontecer quando? Quando essa pessoa está estabilizada.
Porque antes dessa estabilização, dessa medicação, dessa melhora química, física desse organismo, desse corpo físico, é só a gente vai tirar da crise, apagar incêndio. Não vai para terapia nesse período? Não vai. Vai sim, mas vai lá para chorar, vai lá para descarregar, para soltar essa angústia que está nesse peito, né? Vai lá para se ouvir, vai lá para ter um tempo para ele, né? Uma das coisas, assim, que hoje eu contando isso, e às vezes eu falo brincando, né, que desidrata, assim, de chorar e tal, porque eu desidratei mesmo, gente. Que na minha casa ninguém percebeu. Hoje eu moro sozinha, mas na época eu morava com papai, mamãe, irmã, blá, blá, e ninguém percebeu que eu passei um dia, uma noite, chorando. A cara inchada, vermelha. Ninguém olhou pra minha cara e falou, tá tudo bem? Ninguém percebeu. Hoje eu olho para isso e falo, mano, como que ninguém olhou pra mim? Imagina uma criança, um adolescente, né? Como é que isso fica camuflado? Ou uma pessoa que não tem uma crise de choro como eu tive. Que está lá nesse estado inicial, né? Acho que rapidamente, até porque já tem bastante tempo que eu não trabalho com criança, né? Não sei como, principalmente agora, né? Pós-pandemia, como é que foi isso? Mas assim, criança tem sinais diferentes do adulto, né? A depressão da criança não é necessariamente ela tristezinha, né, sem querer brincar, isolada, não. Às vezes a reação da criança, ela é diferente, então os pais têm que estar atentos, né? Por exemplo, uma irritação, uma agressividade maior, né? E aí também uma importância, pais, não mimem seus filhos, porque uma criança mimada, ela também pode camuflar, né, uma irritabilidade, né, então procurem ser justos ali nessa educação, né, entendam que essa criança vai crescer pro mundo e a vida talvez não seja tão gentil quanto o pai e a mãe são, né, às vezes as porradas, elas doem bastante, então se a criança ela manifesta uma irritação que é atípica, aquilo já pode chamar atenção. E por quanto tempo ela está apresentando isso? Né? O adolescente também. Né? O adolescente, ele também tem formas diferentes, mas aí já começa a aproximar um pouco mais do adulto, já começa a se isolar, já começa também, a agressividade é maior, mas também a agressividade é uma característica da fase, né? Então, os pais têm que estar nessa atenção de o que ele está fazendo diferente. Procurem saber como é que está a vida desse filho, dessa filha, o que eles estão falando, fazendo, com quem estão se relacionando, né? Se envolvam, né? O celular, o game, ele pode dar um pouquinho de silêncio e uma falsa aparência de tranquilidade. Mas ali dentro daquele jovem, daquele adolescente, pode estar um turbilhão acontecendo. Ainda mais porque na fase, principalmente na adolescente, que é a fase onde os hormônios estão com certeza. Malucos, né? Então a gente meio que não sabe direito como é que é. Então estejam atentos. Algumas falas, algumas coisas são faladas numa impulsividade. Então olhar para essa impulsividade, né? O que essa impulsividade pode provocar? Uma impulsividade no estado depressivo, ansioso, ela é perigosa. Muito perigosa. Né? Realmente, Então, no adulto, nas mulheres, né? Como é que esses sintomas iniciais, né, a gente pode perceber? Por exemplo, mulher que costuma ter TPM, do nada começa a ter uma TPM muito mais violenta. Opa, peraí. E tá todo mês assim, mas não era assim antes. Tem algo está desregulado aí nessa parte hormonal feminina? Não, tá tudo como era antes. O que mais está acontecendo? Tem TPM, passa a ter. O que está acontecendo na vida dessa mulher, né? O sono, como é que está esse sono? Né? O sono também é importante. O apetite. Como é que está esse apetite? Está comendo muito? Está comendo menos? Tudo em excesso, né? Foi até interessante você falar isso, que eu estava vendo outro dia um depoimento lá do Drauzio Varela, ele falando sobre esses sintomas, né? Que você pode chegar a ter a falta de apetite ou excesso. Aí ele falou da insônia, que você não consegue dormir, ou então o sono excessivo. O ganho de peso, ou a perda do peso. Aí o que você falou, ansiedade, irritabilidade, a fadiga, o cansaço,
a perda dessa vitalidade, falta de de energia, né? dá realmente esse cansaço. E a perda da libido. Exatamente. A perda da libido, a gente também pode levar para uma ideia maior ainda de perda de gozar a vida. Eu estou perdendo o interesse nas coisas que me faziam ficar mais feliz, né? Muitas pessoas querem ser fortes, né? Não querem ter isso. E muitas vezes sufocam tudo isso. E é muito fácil de ser camuflado. É verdade. Né? É fácil. Muito. Então, para que eu preciso de ajuda se eu estou camuflando isso dentro de mim? Para voltar a ter a sua autonomia. Né? E até foi o que você falou, né? Não é falta de Deus, não é fraqueza. E isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Se você não está bem, porque você tá se entregando. Reage, né? A pessoa fala. Você está se entregando. Tem aniversário, vamos, você tem que ir. A pessoa não está com condição. Não está com condição. Você é muito preguiçoso. Preguiçoso, gente, é verdade. Já ouvi muito isso. Está procrastinando, né? Então, há quanto tempo está assim? O problema, a grande questão é que em algum momento da vida a gente vai apresentar um ou outro sintoma. Faz parte, é do ser humano. E até em algum momento passar por um estado depressivo, né? Agora, a depressão, ela é caracterizada pela permanência desses sintomas e de muitos desses sintomas. Então, um ou outro a gente pode apresentar? Pode. Pode estar passando por alguma situação da vida? Pode. Então a situação ocasionou isso? Pode ser. E às vezes isso se resolve, né? Eu não paraliso a minha vida, né? Eu não começo a me isolar do mundo, né? A depressão, o grande problema dela é a permanência desses sintomas, né? Então, há mais de 2 semanas já, peraí, às vezes a pessoa está vivendo isso há décadas. Há décadas está vivendo isso. Né? E sendo forte, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho os filhos, ok, mas olha para você, essa dor, essa ferida pode ser fechada, né? Como pode ser a minha vida sem a depressão, ou sem ser tão refém dessas crises depressivas, né? Existem vários tipos de depressão também, assim como a ansiedade, né? Depressões assim que chamam mais atenção, que elas são mais, vai um estado mais sério, né, que, por exemplo, a depressão maior ou recorrente é a que leva mais as pessoas para o consultório também, médico, né, e psicológico, que tem bastante depressão recorrente. O que seria essa depressão recorrente? Aquela pessoa que tem crises ao longo da vida. Então, essa pessoa é aquele exemplo do diabético. Essa pessoa, ela precisa aceitar. E se ela aceita isso, essa condição, não quer dizer que ela vai viver para sempre triste. Não é isso. Né? Mas sim, ela vai ter crises. E quando ela tiver crise, essas crises precisarão ser tratadas com remédio, com a terapia. Então, se ela já teve alta de terapia, que não precisa ficar a vida toda fazendo terapia, porque eu tenho transtorno depressivo, né, recorrente, ou a depressão maior. Precisa para sempre? Não, não precisa. Mas teve crise, volta lá. Foi um gatilho? Foi porque o meu gatinho morreu? Às vezes, sim, às vezes não. Né? Mas se o gatinho morreu e está difícil sair disso, vai lá, volta lá na terapia. Né? Faz um tempo lá, volta lá no seu médico, ajusta a medicação, se já tiver parado com medicação, volta a tomar, é por um tempo. Né? E não necessariamente tem gatilhos, né? Qualquer coisa pode ser um gatilho. Qualquer coisa pode ser um gatilho, sendo um transtorno depressivo, tá? Qualquer coisa, ou nada, né? É comum as pessoas no consultório falarem, não, mas não aconteceu nada, ok, é isso. Mas é verdade, a primeira crise, que foi até um pouco antes de eu chegar na linha, a primeira crise de depressão que eu tive, não foi assim algo, eu estava numa mudança de cidade e de emprego, quer dizer, eu tinha perspectivas de coisas a se realizar, mas eu não entendi o porquê.
E era uma tristeza, uma fadiga, uma falta de vitalidade. Eu tinha tarefas a fazer, eu tinha trabalho, eu tinha uma vida social, não muito, mas eu tinha amigos ali. Mas chegou um ponto que eu cheguei num sintoma assim, da desesperança, Uhum, de você olhar para os lados e você não ver solução para qualquer problema que você tenha. uhum, E aí, isso foi tão marcante para mim que quando as pessoas falam assim, a vida fica sem cor, a depressão, ela te leva a enxergar as coisas sem cor. uhum. Era uma coisa assim maluca, que nem hoje assim, eu tenho os meus momentos de depressão, né, as crises, né? Eu sou uma pessoa muito normal. Vamos Né? Ser humano. vamos convenhamos. Estamos entre amigas, então podemos falar. Mas, assim, na época da crise, da depressão, dessa primeira depressão, hoje eu consigo olhar, eu olho o céu e falo, caramba, o céu azul, eu sinto o pássaro, eu sinto a brisa, a folhagem das árvores se mexendo, Uhum. aquilo me dá uma sensação de bem-estar, né? Quando eu estava depressiva, eu não tinha percepção nenhuma. E eu olhava para o céu, era cinza. Eu olhava para uma flor, eu não via. Gente, é maluco isso, mas eu não via a cor da flor, a beleza da flor. Você perde esse contato, essas percepções que são essenciais na nossa vida. Desconectada, né? Totalmente desconectada. E eu sei que tem pessoas que não concordam com essa conexão que a gente tem com os bichinhos, né? E o meu bichinho Boris, né? Meu cachorro que faleceu, ele veio na minha vida, ele que me deu esse up, porque eu não identificava isso que eu estava passando, essa crise como depressão. Os meus familiares também, acho que não identificaram isso como uma depressão, porque eu estava trabalhando, eu estava tendo uma vida ativa. Uhum. E eu não ficava em crises de choro. Não, eu só ficava introspectiva, reservada, não tinha convívio social. Isso durou. Quando o Boris, né, veio na minha vida, deu uma iluminada, acendeu uma luz, no sentido de eu ter um ser para que eu cuidasse, que dependesse de mim. Uhum. Então, assim, me trouxe uma certa, sei lá, uma vitalidade. Parece que eu fui buscar forças, assim, entendeu? Opa, levantei, agora eu vou cuidar desse bichinho aqui, desse serzinho. Eu tenho um propósito, né? Nossa, eu tenho um propósito para viver. Ter um propósito é importante. Eu estou aqui vivendo para quê? Né? Aonde eu quero chegar? Né? Esses sintomas de depressão, que a pessoa fica na cama, que não consegue tomar banho, que não consegue comer, é um estado já muito avançado. Essa pessoa já está vivendo a depressão há muito tempo, há muitos anos, né? E isso é o clássico, que é visível, mas assim como outras doenças, a depressão ela vai acontecendo no silêncio, lá dentro, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, a vida vai chamando, mas olhar para essa paralisia, essa dor, é como se inicialmente fosse um espinho incomodando no coração, por exemplo, tá lá, eu sei que tá lá, tá doendo, mas tá doendo pouco, eu consigo manter isso. Ou uma ferida que está cicatrizando, né? Eu consigo manter isso aberto aqui. Eu dou conta de trabalhar, eu dou conta de me relacionar, mas muitas vezes eu já estou me distanciando. E é bem perigoso, né? E a gente talvez seja educada, programada para ter que ser forte, né? Você não pode ter o direito de ficar triste, você não pode ter o direito de ficar reflexiva, você tem que estar sempre. Homem não pode chorar. Homem não pode chorar. Mulher não pode ter frescura, não pode ser fraca, né? Tá sem fazer nada, né? Por isso que tá assim, depressiva. Né? Você tá com muito mimimi. A típica frase. Tá com Isso é mimimi, isso é frescura. Depressão não é frescura. Depressão tem diagnóstico, frescura não, né? O que a Miane falou é muito comum de ouvir, né? De pessoas que estavam em depressão, estado depressivo, ganhou um bichinho. E ressignificou a vida. E mudou. Né? Traz
eu não sei se a necessidade de uma responsabilidade acaba desencadeando outras responsabilidades em cuidar do bicho, né? Você começa a trazer outras perspectivas, talvez não para todos os casos, isso seja uma ajuda, uma solução, né? Acho que, no caso pet, um bichinho, ele traz esse novo propósito do cuidar, né? Mas se eu não quero, não posso, né, ter um bichinho, que direção eu posso dar para a minha vida com isso, com a depressão, né? Eu já estou partindo aqui de uma ideia que a depressão vai ficar aqui comigo, talvez como lá diabetes, com aquele colesterol alto, né? Tá aqui, mas está quieto, não interfere na minha vida. Eventualmente eu vou ter uma crise, mas essa crise também não vai paralisar por muito tempo. Sem tratamento, paralisa por muito tempo, dá prejuízo. Mas eu tenho isso, e qual o propósito que eu posso ter de vida com isso? Né? Acho que isso é sensacional. Pessoas que vivem, né, com depressão, elas têm uma tendência maior a estarem vinculadas ao passado. Essa mente tem um padrão de pensamento repetitivo de coisas do passado, né, situações do passado, e justamente nesse campo que a terapia vai ajudar, né, o que está passando aqui nessa mente, em que lugar, no tempo e espaço você está no passado, está fazendo o que lá no passado? Então, vem para cá. Às vezes tem uma história de vida muito complicada, né? E ok, então a gente vai olhar para todas essas complicações, a gente estimula essas feridas a fecharem, por isso, medicação, por isso, cuidados de vários profissionais, se for o caso, e tempo, porque se eu tenho depressão há tantas décadas, eu quero em um mês resolver isso, não vai. Tem que mudar esse estilo de vida, né? No ano passado, eu tive um problema aqui na minha lombar, aí o neurocirurgião falou assim, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Eu levei um impacto assim, oi? Mas eu quero viver como eu estou vivendo, eu não quero mudar meu estilo de vida, eu gosto do meu estilo de vida, né? Claro que eu falei isso para mim, né? Mas para ele... Para ele, você só sorriu. Aí eu, como assim, doutor? Sorrindo. Vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado, vai ter que fazer assim, né? Senão você vai ver tomando um remédio para mal. Aí eu, ok. Aí estou mudando, estou cuidando desse propósito novo, né? Como eu quero viver? De que forma eu quero viver? Dói, tá aqui. Essa dor, é claro que infinitamente diferente de uma dor daquela pessoa que vive com a depressão, né? Mas é possível ressignificar a vida? Tenho muitas histórias de pacientes, né, ao longo desse tempo todo trabalhando, mas uma marcante atual, que eu fico muito feliz até, uma pessoa que veio de uma internação psiquiátrica, porque ela reconheceu, porque como é depressão maior, já era recorrente na vida dela. Ela teve uma crise muito forte, ela pediu essa internação, ela ficou internada e ela veio para terapia depois disso. E ela era muda, assim, não falava, né? Aí, que legal. E foi, muita medicação inicialmente, né? Muita medicação. Foi o primeiro ano de terapia, com esse cuidado psiquiátrico, a pessoa foi se levantando, isso sem trabalhar, porque chega um ponto em que a depressão, ela também precisa, né, porque baixa a nossa cognição, baixa a nossa atenção. A produtividade baixa, fica comprometida, em determinado estado fica muito comprometida, e não dá, né, então... Se a gente tem que ter atenção naquilo que a gente faz, a concentração está baixa, a concentração, a cognição, o nosso padrão de pensamento, ele fica diferente. Ele lentifica, ele torna repetitivo. Então, estou lendo aqui, é como se eu não estivesse lendo. Então, lê um livro. Vai ler um livro, vai fazer um esporte. Eu não estou conseguindo sair de casa. É verdade. Como que eu vou praticar um esporte? Eu preciso, então, cuidar dessa parte física. E foi isso que ela fez nesse primeiro ano de tratamento. Resumindo,
2 anos, ela ressignificou a vida. Ela voltou a trabalhar, o que antes ela estava revendo, talvez ia mudar de carreira, ela voltou a trabalhar. A medicação foi reduzindo, claro que com acompanhamento médico, né? Um médico que foi nesse processo de diminuição de medicação. Quando ela já estava bem, um novo amor surgiu na vida dela. Ai, que Que bom, maravilha, que legal. Essa pessoa. E surgiu mesmo, surgiu e com vontade de ficar. Ai, que bom, Né? nossa. E nesse período, ela pôde, então, rever todas as frustrações, tudo talvez não, mas boa parte de todas as frustrações daquela jovem que ela se tornou, que ela foi, que ela viveu, todas as críticas que ela teve, todas as autocríticas que ela fez, todos os julgamentos que ela fez, enfim, ela reviu tudo isso e está vivendo agora um novo amor. E o mais interessante de tudo isso, e por isso que eu gosto de falar dela, é que esse novo amor chegou quando ela aprendeu a se amar. Ah, que Isso é muito bom. importante. Quando ela aprendeu, então, eu sou assim mesmo. Acho que o grande primeiro passo que ela deu nisso foi quando ela reconheceu o preciso de internação. Não porque ela estava colocando a vida em risco, mas que ela precisava desligar um pouco da tomada, ser cuidada. Isso é muito importante, né? A gente estava falando dos homens que não têm essa coisa, que precisa ser forte, que precisa estar à frente de tudo. O não pedir ajuda. É um problema. Não só para os homens, tem muitas mulheres. É. E às vezes, das pequenas coisas, eu percebo assim, em alguns atendimentos, que eu falo, mas por que você não pediu ajuda? Não vou pedir, porque descarrega 1 milhão de explicações. Mas eu percebo assim que as pessoas elas vão se sobrecarregando com pequenas coisas que ela poderia pedir ajuda e distribuir tarefas para que não sobrecarregasse tanto. E um outro ponto, a sobrecarga e a distração, porque a sociedade está pedindo que a gente seja feliz, que a gente tenha rede social, que a gente faça isso, que a gente tenha aquilo, que... Se distrai da gente. Né? Essa grande distração tira o foco da gente. Então, se eu estou sobrecarregando a mim, para que eu estou fazendo isso? O que eu estou escondendo de mim? O que eu não posso olhar? É uma fuga. Pode ser. Sim. Né? E se for, precisa de atenção. E muitas vezes essa atenção primária evita lá um futuro problemático. Né? Pessoas também com depressão, não é raro, elas têm uma sensibilidade muito grande. Né? São ótimos curadores. E aí cada um vai seguir nesse caminho de cura como quiser. Né? Às vezes por um caminho religioso, às vezes por um caminho, uma nova profissão, ou um voluntariado, cada um vai achar. Mas isso quando? Quando já estiver melhor. Não para tirar daquele estado precisa, o corpo físico precisa de atenção. Aí a gente vai para o corpo emocional. Esse corpo mental, né? E faz até sentido, né? Porque como, por exemplo, você vai fazer a caridade, se você não faz caridade consigo mesmo, né? Tem todo um porquê aí, né? E é terrível quando a gente não se olha. Eu já vi que a gente quando a gente não se olha e não se aceita, desencadeia tanta coisa. Oli, a gente falou de muitos sintomas, né? De muitos pontos a se olhar e que muitas vezes a gente não reconhece na gente. Teria algum sintoma clássico para eu reconhecer no outro que ele não está bem, ou que ele está entrando num processo de depressão, ou algo do tipo? É um pouco mais complicado a gente perceber no outro, mas a gente pode seguir lá aqueles 2 primeiros sintomas que são fundamentais, né? A pessoa passou por alguma situação de perda importante na vida, né? Foi demitida, ficou viúva, perdeu alguém, perdeu um pet, teve alguma situação importante, aí a gente já pode ficar de olho, né? Se a pessoa está se afastando, né? Se ela está se afastando, ela está mais quieta, de repente esse afastamento começa no silêncio. Está mais quietinha, não está falando, poxa, faz tempo que eu não falo com a pessoa, poxa, ela falava sempre comigo, por que não está falando, né?
Mas na observação, assim, nesse estado inicial, depende muito da pessoa falar, eu estou mal, eu não estou tão bem assim, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo, né? Mas se aqui de fora a gente tiver essa atenção, para quem tem uma proximidade, mas que não convive diariamente, olhar nos olhos dessa pessoa, e se olhar está com brilho, cadê? Essa pessoa está com vitalidade, né? Apesar da situação que possivelmente aí aconteceu, ela está com vitalidade, né? Eu lembro da fase, no meu último luto, né, que quando a minha mãe morreu, gente, como vocês entravam em contato, como os amigos, quase todo dia eu recebendo mensagem, e aí, tá tudo bem? Esse olhar para o outro, isso faz diferença, né? Aquele adolescente que está muito trancado no quarto, que a comida tem que chegar até ele. Não, tá errado. Sai daí, vem comer com a gente, não traz celular para a mesa, vamos fazer uma refeição junto, vamos olhar nos olhos, vamos conversar. Conversando a gente pode ouvir, a gente pode saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Não, não quero, eu quero ficar jogando. É só o jogo que existe, a família, né? Então, é complicado, mas se a gente viver no básico ali, nesse basicão, olhar nos olhos, mandar mensagem, vamos se encontrar, vamos tomar um café, fazer uma gravação. Eu acho interessante, assim, no sentido que a depressão, ela vem tanto num adolescente que está, ou num pré-adolescente, né, que está passando da fase da criança, ir para a adolescência, que está essa ebulição de hormônios lá dentro dela, e aí às vezes ela sofre bullying, né, no meio, no ciclo onde ela pertence, quer na escola, ou sei lá, na religião, no clube, né, nos lugares que ela frequenta, e aí ela também fica mais apática, né, fica mais apagadinha. E a gente vê também, às vezes, a pessoa com mais idade, né? Já um pouquinho mais na velhice, que aí eu não sei se os familiares estão cada um resolvendo a sua vida e a pessoa ficou viúva, perdeu o companheiro e às vezes não tem uma atividade ali. Mas naturalmente no idoso tem uma baixa, né? Nem todo idoso precisa tomar medicação, mas sim, é comum, tem uma baixa. De forma geral, o corpo, né, ele vai diminuindo a produtividade. E no adolescente, essa explosão hormonal, né, dos hormônios sexuais, né, é muito forte, e aí pode desencadear muita coisa. Por exemplo, você falou do bullying, né? Bullying, essa família que conversa com esse adolescente pode vasculhar esse bullying, né? Pode saber o que está rolando. Uma coisa que eu fico meio assim agitada quando eu vejo filme norte-americano é que os jovens, os alunos, eles passam por bullying e nenhum adulto vê. É verdade. Cadê o inspetor dessa escola? Cadê a diretora dessa escola? Né? Ninguém vê. Então, dentro da nossa casa, isso não pode ser assim, né? Conversar, sentar, olhar nos olhos, seja da criança, seja do jovem, seja dos pais idosos, né? É olhar, conversar, essa conversa, esse olho no olho, esse toque, né? O amor, ele tem uma ligação com o hormônio da ocitocina, né? Que é o toque, né? A mamãe, quando ganha aquele bebê, que fica namorando com aquele bebê, amamentando aquele bebê, o pai que consegue cuidar desse recém-nascido, também rapidamente a produção de ocitocina dele aumenta e ele se vê afetivamente ligado. E é isso. Então, se na depressão tem baixa dos hormônios da felicidade, do prazer, né? Então, a gente tem que estar mais junto dessa pessoa, promovendo mais momentos de toque, de amor, de afeto. De conexão. De conexão. O acolhimento, né? O acolhimento talvez seja a chave, então, né? Essa demonstração de afeto, de sem amor. Julgar. Sem julgar. Então, se eu acho que é preguiça, e eu estou vendo a casa daquela pessoa que está com depressão bagunçada, você precisa que eu te ajude em alguma coisa? Tudo bem se eu te ajudar aqui? Tudo bem se eu lavar essa loucinha ou eu trazer uma refeição, né? Seja produtivo, esteja com aquela pessoa, não julgue. Você acha que é falta de Deus? Você topa aqui a gente fazer uma oração?
nós dois, né? Tudo bem, você não vai se sentir incomodada. Ah, mas eu não gosto da sua religião. Não, eu não vou falar da minha religião, eu estou aqui falando de Deus. Tudo bem? Não, então tá, tudo bem. É conexão, né? Sem julgamento. Trazer a pessoa de volta, né? Trazer. Porque ela está realmente no limbo e ela precisa. Se ela não está ainda reconhecendo que ela precisa dessa ajuda, se a pessoa que está ao lado consegue perceber, convida, não imponha, não julgue, mas chama, vem comigo, vamos voltar. Esse é um assunto longo, né? E a gente já estourou. Esse é um assunto longo porque tem muitas vertentes, tem muitos olhares. Vamos conversar mais. Nossa, eu vi com um assunto aqui muito a questão. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre as crianças que são autistas, que têm o déficit de atenção, são hiperativas, que elas têm uma tendência, às vezes, como elas são, a forma que são diagnosticadas, às vezes a criança chega até a ficar um pouco depressiva, porque às vezes o autismo ele não é tão evidente e também não é um grau tão grande. E aí, às vezes, sei lá, professoras, educadores, até babá, mãe, às vezes não tem uma visão, não está treinada para olhar para isso. Diagnósticos tardios também, muitas vezes, quando é uma situação leve, isso é muito comum, diagnósticos tardios, eles também são acompanhados, então, de depressão, de quadro de ansiedade, e aí fica aquele bololô, e aí o tratamento, ele vai baixando. Também tem uma que é linda, uma querida, que está em tratamento agora, e que ela está passando por isso, ela teve um diagnóstico bem tardio de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, e que a vida toda foi negligenciado porque era leve, e era dentro dela. Então, a gente não sabe. Há 40 anos, 30 anos atrás, se falava disso. Então, passou batido, não sabemos, agora sabemos, então vamos agir agora. Vamos cuidar, vamos ouvir, vamos pegar na mão. Precisa que eu vá contigo no psiquiatra? Você quer vir aqui tomar um café? Eu posso ir aí levar um café para a gente, né? São pequenas coisas, mas que podem transformar a vida, devolver a cor para a vida. Uma coisa que você falou, eu pensei, né? E não terceirizar, né? Eu vou com você. Para que coloque essa pessoa em movimento também, né? Não fazer por ela. Trazer, vamos, eu vou com você, eu te levo, te ajudo, mas colocar essa pessoa em movimento, em ação, para que ela comece a voltar. E com delicadeza, sem impor, né? Por exemplo, vamos correr na praia? Não, ela não consegue. Não consegue não mesmo. dá. Mas talvez ir tomar uma água de coco na praia dê. Mas se ainda não der, traz água de coco na casa, se ela abrir a porta da casa dela, sem imposição, mas sinalizando, eu estou aqui, eu estou contigo. E Às vezes, gesto simples, né? Às vezes você, eu vou aí assistir, sei lá, uma novela, ou um filme, uma série. Eu vou assistir com você. Fazer uma pipoca, um brigadeiro. A pessoa vai relutar, né? A gente sempre vai, não dá. Precisa, não. Você vai dar um jeito de não querer a pessoa. Talvez na primeira semana ela não abra a porta, na segunda não, na terceira, caramba, tá enchendo o saco, viu? Deixa eu fazer o café para aquela mulher, para aquele bolo. Na quarta, tá bom, vem. Falar em série, só para deixar retratado, a gente está falando de um assunto tão bacana, e tem uma série na Netflix que fala muito sobre as pessoas que vivem nesse sistema depressivo, né? De olhar e ver a vida meio cinza e não achar soluções aos problemas, que é uma série chamada Amanhã, que é uma série coreana, eu estava falando aqui para vocês. Ela fala desse assunto, mas de uma forma bem leve, e até eles fazem humor, sabe? E aí fica aí a dica, se alguém estiver em casa, quiser assistir, às vezes até para entender um amigo ou uma amiga. Se entender. Ou se entender, que acho que está precisando todos nós, né? Nos entendermos. Autoconhecimento. E tem. Gente, um livro que eu indico para todo mundo, que eu acho sensacional também, é Mentes Depressivas, da doutora Ana Beatriz Barbosa. É sensacional, a linguagem dela é maravilhosa. Parece que a gente está conversando com ela, está falando para a gente.
Tem bastante material no YouTube também, tomem cuidado com a qualidade do que vocês vão ver. Isso é muito importante. E quem vai passar a medicação para vocês é o seu psiquiatra, quem vai te atender é o seu psicólogo, né? Não é as redes sociais. Entendam e reconheçam quando chegou o momento, né? Quando eu estou pronta e aberto para receber esse carinho, essa ajuda, né? Esse tratamento. E faça uma experiência, né? Vai até. Não fique no tabu de que, eu sou louco, não. Vá até a psicóloga. Vai fazer uma terapia com a Lília. Você vai descobrir várias coisas. Coisas boas. Gente, nosso papo hoje foi muito, muito bacana. Dava para ficar aqui Nossa, a noite toda. uma vertente. muitas horas toda. falando a respeito de autoconhecimento, né? Através desse olhar, né? Para uma doença, na verdade. Uma doença. E eu acredito que se você se conhece um pouquinho mais, você consegue identificar se você está entrando ou não no processo depressivo. E agradecer a Lília. Muito obrigada. Que está aqui com a gente nesse bate-papo muito bom. Trouxe muita dica, muita informação. Sim. Se você tiver alguém que você acredita que precisa, indica, passa o link do podcast, que eu tenho certeza que vai esbarrar em alguém que está precisando de ajuda. E pode transformar alguma vida, né? Trazer a cor de novo, né? Isso é muito bom. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Obrigada pela presença mais uma vez, e a gente vai trazer ela. A gente vai trazer mais. A gente já vai aqui bater papo no próximo podcast. Já virei freguesa, né? Acho que a gente vai deixar ela aqui. Lilian fala. A gente conversa alguma coisa, a gente vai para o quadro. A Lilian fala. Beijo no coração. Beijo para vocês. Gratidão. Obrigada a vocês. Volte Obrigada a mais. todos. Gente, o episódio de hoje foi com a querida Lília Nascimento. Ela é psicóloga clínica e conversou com a gente sobre depressão, como identificá-la. Tá? Ok? E agora, Balzac? E agora, Balzac?